Muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque a consultoria Stonex acabou de atualizar as suas estimativas, em relação à safra 2022-23 do Centro-Sul aqui do Brasil. Também fez mudanças, em suas projeções para as safras internacionais, de cana-de-açúcar, de açúcar e também de etanol. E para a gente saber sobre tudo isso, a gente conversa então agora ao vivo com o Bruno Zanetti, que é consultor sênior em gerenciamento de riscos da Stonex. Bruno, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, telespectador. Bom, Bruno, falei aqui um pouquinho para os nossos internautas, em relação à divulgação das estimativas de vocês, neste mês de março. Queria saber os principais destaques quando a gente fala em relação à safra 2022-23, que está logo aí batendo a porta, em abril. Que a gente tem de destaque neste novo relatório de vocês, se a gente teve revisão em relação ao mês anterior e principalmente em relação à safra passada? Não, perfeito, Jonathan. A nossa revisão, bimensal que a gente faz que foi divulgada essa semana, ela traz algumas novidades, mas não grande. Eu acho que a linha de raciocínio, ou da forma que a gente está vendo essa próxima safra do Centro-Sul, está bem parecido com a forma que a gente estava vendo no final do ano passado, Então, a gente está esperando uma área colhida semelhante ao que a gente observou em 21, porém, com uma recuperação da produtividade agrícola, Eu acho que a gente teve um ano 21 aí bastante difícil, A gente registrou aí um dos piores, Ainda é um número que está pendente da gente ter um número fechado, mas uma dos piores rendimentos agrícolas aí da história recente do Centro-Sul do Brasil. E para o próximo ciclo, com um clima que, por enquanto, na entre-safra vai se mostrando um pouco mais próximo do normal, a gente acredita que a produtividade se recupera e, consequentemente, a gente deve ter uma disponibilidade de cana superior, Então, a gente está trabalhando com uma estimativa de moagem para esse próximo ciclo de 565,3 milhões de toneladas, Que é um crescimento em relação ao ciclo passado de 7,3%. Perfeito, Bruno. Então a gente tem essa recuperação, em relação aos níveis de moagem da safra passada. De fato, a safra 21-22, foi bastante complicada em termos climáticos, Tivemos seca, geadas, incêndios impactando fortemente os canaviais, principalmente no centro-sul do Brasil. E agora a perspectiva mais positiva para esse novo ciclo. A gente então ainda não deve chegar, naquelas 600 milhões que nos últimos anos a gente chegou a bater, Bruno? Não, de certo. A notícia é boa por um lado, mas nem tanto, O fato é que a produtividade agrícola ela tem uma recuperação, em relação, como eu disse, à registrada no ano passado, mas ainda muito aquém, por exemplo, a safra 2020-21, que a gente teve uma moagem acima de 605 milhões de toneladas, tanto porque a produtividade agrícola era superior, pelos fatores que tínhamos à época, como também o volume de área colhida também era superior ao que a gente espera para esse próximo ciclo. Sim. Bruno, o clima no final de 2021 foi mais positivo, nas áreas de cana. Neste início de 2022, me parece também, segundo eu ouço dos produtores, também há um cenário mais positivo em relação ao início do ano passado, De fato, o clima é o principal responsável por essa alta na produtividade e nos níveis de moagem de cana-de-açúcar previstos para o centro-sul do Brasil nessa nova temporada? Eu acho que o clima, a gente vê o clima como um clima mais próximo da normalidade, A gente teve alguns meses de entre-safra muito bons, cito o exemplo do mês de outubro, mês de janeiro. Alguns outros meses não foram tão ruins, mas nem de perto a gente teve aí um estresse climático tão grande quanto que a gente viu, nesse ciclo passado, esse ciclo 21-22. Então, isso sim nos ajuda a trabalhar com uma perspectiva maior, de produtividade,
né? E também, claro, né? Eu acho que cenário base, né? Nessa época do ano, estamos em março, ainda antes da safra iniciar, a gente sabe que as intempéries às vezes acontecem, né? Mas o cenário base é de que a gente não deve ter um cenário tão difícil como foi o da 21, né? Que a gente, como você citou mesmo, enfrentou muitos desafios, né? Seca, uma estiagem prolongada, geada, entre muitos fatores que dificultaram, né? Então, no resumo aí, há uma recuperação da produtividade agrícola, né? Isso é bastante claro, acho que há um consenso do mercado em torno disso, mas, né, o contraponto é justamente que não vamos ter aí produtividades agrícolas como no histórico de 2 anos atrás, que era superior ao que a gente deve registrar nesse ano. Sim. Bruno, e como que ficam os números, né, dos subprodutos, dos principais subprodutos aí da cana-de-açúcar, né, em relação ao açúcar e também ao etanol? No ano passado a gente teve, é claro, esse cenário complicado no campo, mas preços bastante positivos. Nessa nova temporada, como é que estão os números de vocês em relação à produção de açúcar e também à produção de etanol aqui no Centro-Sul? Perfeito. A gente, no açúcar, a gente está num contexto, né, um contexto global de déficit, né, já para o terceiro déficit consecutivo no balanço de oferta e demanda global. Isso tem, né, Brasil à parte, feito com que os preços, né, a remuneração à produção do açúcar esteja num patamar bastante elevado, né. O contexto de preços do etanol não é de forma alguma ruim, mas na balança o açúcar tem apresentado remuneração superior ao etanol, e até também pela questão do gerenciamento do açúcar, que permite aos produtores fazerem venda, né, fazer hedge de produto com antecipação. Então, dessa forma, a gente acredita que o mix pende a ser açucareiro, desculpa, tá? Estamos trabalhando com um mix de açúcar para esse ciclo de 45%, né, que historicamente é um mix elevado, ligeiramente superior ao que a gente está estimando aí dessa safra 21-22, que deve finalizar com alguma coisa na casa de 44,8%, tá? Então, tem um aumento de produto, né, para açúcar, né? Mas, no fim das contas, o etanol não fica de lado, né? Como o crescimento do volume de cana é expressivo, né? A gente tem também uma expansão da oferta de etanol, tanto pelo fundamento do etanol de cana, como também por conta de um aumento aí da oferta de etanol a partir da produção de milho. Sim, sim, muito importante. A gente que tem visto aí ao longo dos últimos anos, de fato, o etanol de milho ganhando bastante destaque, principalmente nos estados, né, ali centrais do Brasil, né, Bruno? Bom, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação à decisão das usinas para o mix dessa nova temporada e para os preços, né? Porque a gente teve aí recentemente um novo ingrediente, né? Somado à questão de composição dos preços, tanto do açúcar quanto do etanol, né, que é o petróleo. A gente viu aí nos últimos dias o petróleo subindo bastante, né, chegando a $130 o barril. Algumas casas apostam até em preços mais altos ao longo desse ano. E é claro que isso é um novo ingrediente, né, para toda a decisão de mix das usinas, porque um petróleo acaba impactando, é claro, na gasolina, que também impacta no etanol, pode reduzir a disponibilidade também de produção das usinas para o açúcar, porque daí acaba focando mais no etanol. A gente aqui no Centro-Sul tem essa possibilidade, né, das usinas produzirem ou açúcar ou etanol. Como é que fica todo esse cenário de preços, Bruno, com essa questão do petróleo recente e também, né, com essa safra que será melhor em relação à temporada anterior, que a gente teve bons preços, né? Não, de certo. Acho que todas as tensões geopolíticas já provocaram altas de preços no preço internacional do petróleo e no açúcar também, né? O fato é que, eu acho que, ressaltando o ponto que eu coloquei, que estamos num contexto, do ponto de vista do balanço de oferta e demanda de açúcar ainda deficitário, o fato é que as altas do petróleo, em parte, pelo menos, têm sido acompanhadas aí também por valorizações no mercado de açúcar, né? Hoje mesmo está sendo um pregão em que o petróleo
enfim, está muita volatilidade, mas o petróleo hoje está caindo mais forte, né? A gente está tendo quedas aí da ordem de 10% nas cotações do petróleo e foi também impactando o mercado de açúcar, né? Que também tem negociação em bolsa, então acaba tendo uma volatilidade mais alta, né? Nessa dinâmica, tá? Eu acho que apesar da alta dos preços do petróleo, né? E adicionando ainda, né, a questão de todo o componente político, né? Porque você tem toda a valorização do petróleo e chegamos a um momento em que há grande dúvida do mercado, dos participantes, e isso vai refletir também no aumento de preços da gasolina. Então, como cenário base, diante desse contexto, no momento, a gente ainda não vê, tá, uma tendência de valorização do preço do etanol a ponto dele obter vantagem no mix em relação ao açúcar, tá? A gente tem um crescimento de oferta, né? A gente está falando num volume total de etanol de produção que vai chegar perto dos 30 bilhões de litros, né? A gente está trabalhando com um cenário aí de produção de 29,9 bi, né? Então é um crescimento frente à produção do etanol no ciclo anterior de 7,5%. Então, tudo mais constante, né? Se o nosso consumo de combustíveis aqui no Brasil não cresce nessa mesma proporção, e eu acho que é difícil a gente trabalhar com um cenário de crescimento tão forte, né, diante dos nossos contextos domésticos, não vemos, portanto, um cenário estressado ou muito altista para o preço do etanol, a ponto dele suplantar a remuneração relativa do açúcar, tá? Então, eu acho que, apesar de todas as tensões geopolíticas que a gente está no contexto, eu acho que o mix mais açucareiro ainda está assegurado, né? E, como eu disse, né, sendo que o balanço, né, numa dinâmica do balanço de oferta e demanda do açúcar seguir com a perspectiva deficitária, a tendência é que os preços, à medida que o petróleo sobe, né, com toda essa tensão, os preços do açúcar também se valorizem. Certo. Bom, Bruno, você mencionou aí, né, em relação à safra global, né, a gente que deve ter mais uma safra de déficit aí. Queria também trazer para a nossa conversa esses números, né, de outras origens produtoras. Vocês têm dados recentes aí, principalmente das safras asiáticas, né? O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, é claro que tem um papel muito importante, por isso que a gente discutiu muito sobre isso, mas a gente não pode deixar de falar sobre outras origens, né? A Índia, que é a segunda maior produtora global de açúcar, e a Tailândia, que está entre as 5 principais. Que vocês têm aí em relação aos dados das safras asiáticas e que podem compor esse cenário aí de oferta global, né, e de análise também do mundo para a gente? Sim, ótimo. Essa época do ano, né, primeiro trimestre dos anos, na sazonalidade de safras do Centro-Sul, o foco para açúcar realmente acaba estando aí nos países do hemisfério norte. Então, onde a gente acaba tendo notícias de fundamentos mais relevantes, novidades maiores, acaba sendo justamente desses países, né? E aí, no acompanhamento de safras asiáticas, né, eu acho que tem 3 players importantíssimos aí a destacar, né? Um é a Índia, né, que é o segundo maior produtor, é o maior consumidor de açúcar e que já nos últimos anos também tem se tornado um grande exportador de açúcar, né? A Índia teve uma entre-safra, né? Então, falando aqui no meio do ano passado, né, o verão do hemisfério norte, muito positiva, choveu adequadamente. A Índia é dependente de irrigação, né, para o cultivo da cana-de-açúcar. Os reservatórios para fornecer água de irrigação estavam em situação bastante confortável. E a gente já estava trabalhando com um cenário de crescimento, né, da safra indiana, mas tanto por conta do andamento da safra até o momento, né? A Índia já produziu aí um pouco mais de 25 milhões de toneladas até o momento. Como também pelos índices de produtividade e pela estimativa de área ainda a ser colhida, a gente já está trabalhando com um cenário de que a Índia deve suplantar as 33 milhões de toneladas de produção de açúcar, né? Então, um novo recorde de produção para a Índia, né? Isso aumenta bastante a disponibilidade de açúcar da Índia para exportação, né? Um crescimento de oferta aí da ordem de 1,7. Porém, né, outros 2 importantes players, né, e aí o outro que eu queria destacar é a Tailândia, né, que historicamente sempre está ali no ranking entre os maiores exportadores, né,
tinha uma perspectiva de crescimento da oferta nesse ciclo, né, para ter uma produção acima de 10 milhões de toneladas. A gente estava trabalhando com um cenário de 10,7, mas teve intempéries climáticas durante a safra, teve um excedente de chuva um pouco grande, e no fim das contas isso está culminando numa produtividade inferior e também área de colheita um pouco abaixo das estimativas iniciais, né? Então a gente teve um corte na safra tailandesa para uma estimativa de 9,9 milhões de toneladas, e também da China, que também sofreu algumas intempéries um pouco menores, né? E cuja variação é um pouquinho mais sensível. A gente está falando de uma redução contra a estimativa anterior de 100 mil toneladas. Então, no resumo aí dos países asiáticos, né, acaba que a gente tem uma oferta um pouco maior em relação ao que tínhamos nas estimativas anteriores, né, o que reduz um pouco o déficit que a gente está estimando para esse próximo ciclo, tá? Ainda assim, no ciclo mundial 21-22, né, só ressalva de que aí a gente está falando de um calendário que vai de outubro até setembro, né? Então, o ciclo global de açúcar vai até setembro desse ano. A gente está trabalhando agora com um déficit de 1,1 milhão de toneladas, né? Que é o terceiro déficit consecutivo. Então, gera uma situação de balanços de estoque, relação estoque-uso relativamente baixa, né? E eu acho que fundamenta muito do que eu comentei quando a gente estava falando do Centro-Sul e por que a gente acredita ainda no mix mais açucareiro, né? Eu acho que o contexto de preços para o açúcar é construtivo, né? Por conta desses fatores externos, em que, por mais que a Índia esteja com uma perspectiva de safra maior, parte desse crescimento da Índia acaba sendo compensada aí por redução de safra em alguns outros players, como o caso da Tailândia e da China que eu citei. Com certeza. Bruno, para a gente finalizar, um outro ponto importante, né, ainda olhando para o cenário internacional, é se vocês têm mais informações aí na Stonex em relação a esse novo programa indiano, né, com foco, né, nos próximos anos para também a produção de etanol. Como é que está esse cenário por lá e o que vocês têm de informação em relação a isso? Se de fato esse programa deve olhar mesmo para a parte da produção de etanol no país de cana-de-açúcar ou de outros produtos, e como que fica esse cenário também em relação à produção de açúcar, né? Será que nos próximos anos a gente pode ter uma redução nesses níveis e uma parcela desse açúcar produzido na Índia pode o Brasil ganhar mercado? Como é que fica isso? Tá. Bom, Índia lançou, né, no começo do ano passado, acho que foi em maio do ano passado, um programa por parte do governo central, um programa com uma extensão aí de 5 anos para frente, em que a meta número 1 da Índia era atingir uma mistura no país de E10, né, então ter 10% de mistura de etanol na gasolina. Diferente do Brasil, né, que a gente tem um mix mandatório, né, então a gente define mistura de anidro na gasolina e todo mundo respeita. Na Índia, essa mistura ela não é obrigatória, ela advém de uma relação de preços. E, consequentemente, o sucesso do programa está muito ligado a essas relações, né, a relação de preço do etanol no mercado indiano contra o preço do açúcar e também, claro, em relação ao preço do petróleo, né. O fato é que o governo, assim que anunciou o plano com sucesso, colocou algumas outras medidas em práticas, principalmente de financiamento, né, de investimentos na formação de destilarias, né. A gente tem, tradicionalmente aqui no Brasil, o costume de ver destilarias que colocam fábrica de açúcar. Lá na Índia é o contrário. Você tem fábricas de açúcar que precisam implementar destilarias, né, para esse programa de etanol que ganhar espaço. E a meta número 1, que era estabelecida para ser cumprida nesse ano, está muito bem encaminhada, tá? Então, a gente acredita que realmente nesse ano 21-22 do calendário de combustíveis da Índia, fechamento e agora em novembro, a Índia deve mesmo atingir essa meta de ter uma mistura pan-Índia de 10%, e é importante ressaltar que esses 10% de mistura, né, a gente está falando aí que é 3,5 milhões aproximadamente de toneladas de açúcar, né, que deixaram de ser colocados no mercado doméstico indiano e, quem sabe, até no mercado internacional. Então, vejam que tudo que eu falei de perspectiva de déficit no balanço de oferta e demanda mundial hoje passa diretamente pelo fato de que a Índia implementou esse plano, pelo menos
na meta de atingir o E10 nesse ciclo, que está tendo sucesso, né? Então, foi fundamental para os contextos de preços do mercado de açúcar que a gente tem atualmente. A meta, olhando para 5 anos para frente, né? Na verdade, agora 4 anos, né? Então, a meta para 2026 é que a gente atinja a mistura de 20%. É um desafio bastante grande, né? O próprio plano do governo indiano parte da premissa que nem todo o volume incremental de etanol será advindo de cana. Eles trabalham também com um cenário de implementação de algo que hoje é bastante residual, que é a produção de etanol com base em outras culturas, né? Principalmente pensando em milho e em arroz, né? Mas aí eu acho que esse programa tem uma dificuldade grande no longo prazo. Primeiro porque a mistura não é mandatória, ela é optativa, então vai depender muito da relação de preços. E a gente sabe muito bem, né, que investidores com foco em investimento em longo prazo, esse tipo de política é muito incerta, né? Então é uma perspectiva ainda bastante incipiente, né? Mas talvez é uma saída importante para o país, né? Afinal de contas, a Índia é altamente dependente da importação de commodities energéticas, né? Tanto o petróleo como também carvão mineral, e, portanto, né, utilizar uma cultura que eles conhecem bem, que eles estão tendo nos últimos anos superávit de produção, que é o caso do açúcar, para incrementar a produção do etanol é algo que faz bastante sentido, né? Então, a gente vê com bons olhos, né, mas, ao mesmo tempo, também com uma certa ressalva em relação a essa segunda etapa do plano, que parece um pouco mais ambiciosa. Sim, com certeza, como você mencionou, né, a Índia é grande dependente, né, do petróleo, principalmente, né, e a gente, olhando principalmente o cenário de momento, né, com essas oscilações expressivas do óleo, realmente essa iniciativa talvez seja, né, um ponto aí que foi olhado pela Índia para né, início desse programa que deve durar aí ao longo dos próximos anos. Bom, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da StoneX, queremos contar com a sua participação por aqui. Prazer foi meu, Jonathan. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Bom, conversamos aí então com Bruno Zanetti, consultor sênior em gerenciamento de riscos da StoneX, a gente atualizando os números em relação à safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país e olhando também as estimativas internacionais das principais origens, né? A gente olhando principalmente Índia e Tailândia, que são grandes, né, produtores de açúcar no mundo, que de alguma forma aí estão ao lado do Brasil nesse comércio internacional da commodity. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site por aqui 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja, fica por aí. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.